Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Louvo ao Senhor, estamos iniciando uma semana, glória a Deus por essa semana que o Senhor já nos deu. Com certeza nós já temos uma semana abençoada, cheia da sua graça, do seu poder, da misericórdia do Senhor. E nós podemos confiar cada dia mais no poder e autoridade do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Já quero cumprimentar a irmã Angélica, que está aqui conosco já. Deus abençoe. Irmã Jaqueline, a paz do Senhor, minha irmã. O Senhor abençoe você com toda sorte de bênçãos, irmãos. Então agora vá compartilhando aí com os seus contatos, né? Vá compartilhando. Vá chamando aí para a sua sala de vídeo, não é? Porque para a gente... E cada mais tendo gente que vai participando, pessoas participando para ouvirem a palavra de Deus e serem edificadas com a palavra do Senhor. Então, chame aí para a sua sala de vídeo, convide mesmo as pessoas, porque hoje eu vou tratar de um assunto muito, mas muito importante, como todos os outros, né, que tratamos aqui. O assunto que eu vou tratar é o valor do relacionamento. E olha, meu irmão, essa semana vai ser assim, uma semana que nós vamos aprender muito da palavra de Deus com relação a relacionamento, tudo baseado no que Jesus nos ensinou, no que a palavra nos ensina. Então, vai chamando aí as pessoas. Eu quero falar para você que você ainda que não é inscrito lá no canal do YouTube, né? Vá lá, se inscreva. Nós queremos passar dos 100. Nós estamos faltando só um para 100. Então vamos passar dos 100, em nome de Jesus, ok? Então, Pai do Senhor, Rosamélia, Deus te abençoe, minha irmã. Então vai lá, o canal é Pastor Geraldo Lima, lá no YouTube. Pastor Geraldo Lima, você vai lá, se inscreve, né, dê o seu like, né, e toque lá no sininho, porque aí você vai receber as notificações. Então, não esqueça. E outras pessoas também que você conheça, que você tem nos seus contatos, fale também para elas poderem se inscreverem lá no canal, compartilhando isso com as outras pessoas. Seja esse instrumento de Deus para abençoar a outros, no nome de Jesus. Amém? Então, querido, eu quero começar hoje lendo o texto da palavra de Deus, porque a base nossa é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia dentro daquilo que nós vamos tratar nesta semana, nas lives. Então veja bem, o primeiro versículo que eu quero ler está na primeira carta de João, do apóstolo João, pastor Carla Andréa. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim, mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E um outro texto que é extraordinário também, que é maravilhoso, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, a parte A do versículo, que diz assim, façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês mesmos. Isso aqui, essa expressão é chamada de a lei de ouro. Em outras versões diz assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais vós também. A versão que eu li aqui é a Bíblia Viva. Então eu quero tratar nessas 3 lives, eu quero tratar sobre o valor do relacionamento social, na parte social, na parte profissional, na conjugal e na espiritual. Então eu quero tratar desses 4 pilares do relacionamento nessas lives, de hoje até sexta-feira,
Eu tenho certeza que cada um vai ser muito abençoado por Deus. Guarde bem, viu? Guarde bem. Pai do Senhor, irmã Maricélia, irmã Maria do Socorro, né? Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, guarde bem o que você vai ouvir. Tenha isso retido no seu coração. Internalize para que você possa cada vez mais saber como se relacionar. E eu quero dizer para você que o relacionamento, a primeira coisa que aconteceu foi o relacionamento de Deus com o homem. Apesar do homem ter pecado, ter se afastado de Deus por causa do pecado, e quebrou esse relacionamento. Então, através de Jesus, esse relacionamento com Deus foi restaurado, né? Houve a volta desse homem se relacionar com Deus. Mas, então eu quero dizer que o princípio do relacionamento veio de Deus. Então nós temos que entender isso com mais profundidade, para que nós possamos nos relacionar bem. Você já viu que há pessoas que dizem, eu tenho dificuldade de relacionamento? Outros dizem assim, com algumas pessoas eu me relaciono bem, mas com outras eu não me relaciono. Então, nós vamos tratar disso. E hoje eu quero tratar do relacionamento social, que é um relacionamento no geral, com as pessoas que você vê, que você conversa, que você tem algum conhecimento, com pessoas que são apresentadas a você, e você é apresentado ou apresentada a estas pessoas. Então, nós vamos tratar disso hoje, no relacionamento social. Mas é claro que nós vamos ter como base o relacionamento que Jesus nos ensinou. Como é que nós devemos? E eu quero dizer para você que Jesus ensinou um relacionamento não somente para aqueles que são evangélicos, mas o relacionamento que Jesus ensinou é para todas as pessoas. Então, ele alcança aquele que é evangélico, aquele que serve a Deus, aquele que está na presença do Senhor, que anda com Deus, mas também aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus, no sentido de ter Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Esse ensino de Jesus alcança a todas as pessoas. Então guarde bem aí, guarde bem o que nós vamos ter nesta tarde. Então olha só, Jesus, ele nos ensina como nos relacionar socialmente através do seu relacionamento com os seus discípulos e com todas as pessoas, nos mostrando alguns pontos que nós iremos destacar hoje aqui. Então eu quero destacar alguns pontos disso que eu acabei de colocar aqui, como Jesus se relacionava socialmente, e esse relacionamento ele ensinou, ele mostrou, ele provou que é possível através do seu relacionamento com os seus discípulos e também com todas as pessoas. Ele não tinha nenhum problema de relacionamento. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que Jesus Cristo se relacionava bem com as pessoas porque ele tratava a todos da mesma maneira, sem distinção. Ele conversava com todas as pessoas, o tratamento dele era igual para todas as pessoas, era um tratamento de amor, era um tratamento de paz, era de misericórdia, de compaixão, de respeito pelas pessoas. Jesus, em hipótese alguma, ele desrespeitou quem quer que seja. Em hipótese alguma. Até os que o acusavam, até os que perseguiam, até que armavam ciladas, que preparavam todo tipo de coisa, de mentira, de engano, de falsidade, tentando descredibilizar, tentando desmoralizar Jesus, ele não desrespeitava estas pessoas. Ele conseguia conversar, tratar com estas pessoas sem o desrespeito e respeitando-as e tratando-as bem. Mas isso era por causa do amor que ele sempre teve, da compaixão. Jesus agia com as pessoas com
total sinceridade, em paz. Tudo isso ele fazia. Então nós temos que aprender isso cada dia nas nossas vidas, que são estes valores que nós precisamos conservar, preservar e praticá-los, para que tenhamos um bom relacionamento com todas as pessoas na área social. Então, ele tratava a todos da mesma maneira, sem distinção. Qualquer um que chegava para conversar com Jesus, ou aonde quer que ele fosse, ele tratava dessa maneira. Outro ponto importante é que Jesus dava atenção a todos. Jesus dava atenção a todos que vinham a ele, independentemente da sua condição, fosse ela qual fosse. Jesus tratava, ele dava atenção, ele ouvia, ele falava, ele aconselhava, ele ensinava, ele curava, libertava, restaurava, tudo ele fazia da melhor maneira e fazia isso com toda a atenção e dava toda a atenção a todos que vinham a ele. E outra coisa, ele não fazia nenhuma separação entre a condição da pessoa, fosse essa condição qual fosse. Se fosse rica, a atenção era a mesma daquele que era desprovido de riqueza. A atenção dele era a mesma para aquele que estava leproso, como a atenção dele era a mesma para aquele que estava sadio, sem nenhuma enfermidade. A atenção dele era a mesma para aquele que vinha até ele, falava com ele, pedia socorro, pedia ajuda, e ele dava toda a atenção a estas pessoas, a todos eles. Então veja bem, o que é que nós aprendemos aqui? Que para nos relacionar bem socialmente, ou seja, com as pessoas, com a sociedade, com o meio onde vivemos, com tudo, é necessário que pratiquemos estas coisas. Dá atenção a todos, independentemente da condição da pessoa. Isso é um valor fundamental para um excelente relacionamento. Então, vá guardando isso aí. Durante as lives eu tenho muito mais para apresentar a você. E você vai aprender muito, com certeza. Pode ter certeza disso. Então, outra coisa interessante. Jesus se relacionava sabiamente com os sacerdotes, com os fariseus, saduceus, escribas, sem deles, ele se relacionava com esses homens sem ser conivente com os seus erros. Sempre que era necessário, apontava os erros deles, porque Jesus praticava a verdade, sendo ele a própria verdade. Ele se relacionava com as autoridades, com os sacerdotes, eram autoridades religiosas. Quando na sua crucificação, antes da crucificação, quando do seu julgamento, que estava perante Pilatos, ele se relacionou com Pilatos, respondendo pouquíssima coisa para ele, mas com muito respeito. Mas nem por isso Jesus saiu das suas características, saiu da sua maneira de ser, saiu da sua posição, porque estava diante da autoridade. Tratou com respeito, tratou como ela é a autoridade e se conduziu diante de uma autoridade. Então, nós precisamos entender isso, que para nos relacionar bem com as outras pessoas, a sociedade, aqueles que estão à nossa volta, nós devemos nos relacionar, se ela é autoridade, se ela
tem alguma influência na sociedade, seja o que for, ou se ela não tem. Se ela não tem nenhum título, nós devemos tratar da mesma maneira, nos relacionar da mesma maneira, como Jesus nos ensina aqui, com sabedoria, fazendo isso com sabedoria, ok? Não dando distinção de um para outro, era isso que Jesus fazia, mas Jesus apontava os erros dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, de todos aqueles homens. Ele apontava: vocês estão errados. Estão errados por isso, independentemente deles aceitarem ou não. Mas isso não quer dizer que ele não estava se relacionando. E é isso que ele nos ensina, que nós devemos nos conduzir, nos comportar, nos posicionar desta maneira nos relacionamentos. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Certa vez uma pessoa chegou para mim e essa pessoa tinha um vício muito grande da bebida. E ela chegou para mim e disse assim: pastor, ela passava sempre por mim, passava na frente da minha casa, né, quando eu morava em outra cidade, né, morava em Samambaia. Então ele passava sempre ali, passava bem embriagado. Aí um dia eu estava na porta e ele veio. E ele chegou e disse: pastor, será que eu posso conversar com o senhor? Será que o senhor me dá essa oportunidade de conversar com o senhor? Eu disse: perfeitamente, sem nenhum problema. Eu já sabendo como Jesus me ensinou, então eu tenho que praticar o que Jesus me ensinou. Ele disse: olha, pastor, há muito tempo que eu tenho vontade de conversar com o senhor. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou um homem assim, eu tenho esse vício, tem tudo isso, pastor. Mas eu quero dizer para o senhor que eu olho para o senhor e vejo que o senhor é um homem muito sério. E o senhor passa para a gente uma paz, uma alegria. E eu tinha muita vontade de falar com o senhor. E ali, meus queridos, eu aproveitei para falar do amor de Jesus e disse para ele por que não havia nenhum problema dele se relacionar comigo, dele conversar comigo. Por quê? Porque antes de tudo, Jesus me amou e Jesus mudou a minha vida. Então, eu estava apresentando para ele Jesus Cristo que fez isso por mim. Relacionamento. E é desta forma que nós podemos alcançar muitas vitórias nas nossas vidas, aprendendo a nos relacionar. E Jesus está nos ensinando, e eu estou passando para você o que eu aprendi com Jesus, não é? Eu estou fazendo como o apóstolo Paulo disse, eu estou passando para você o que o Senhor me entregou, não é? Então, eu estou passando para você nessa tarde. Vá guardando isso aí, querido. É muito importante. Uma outra coisa interessante, Jesus se relacionava muito bem com os seus discípulos, sem deixar de corrigi-los e ensiná-los para o seu bem. Jesus tinha um relacionamento extraordinário com os seus discípulos. Era um relacionamento de amizade, era um relacionamento de respeito. Em nenhum momento Jesus gritou com os seus apóstolos, em nenhum momento Jesus desrespeitou os seus apóstolos, em nenhum momento Jesus tratou um diferentemente do outro, em nenhum momento. Mas Jesus tinha um relacionamento desse padrão com os seus apóstolos, mas nem por isso Jesus deixou de corrigi-los na hora certa, de mostrar os seus erros, isso tudo para o bem deles. Jesus estava ensinando, Jesus estava ministrando na vida deles, Jesus estava dando a eles todo o ensinamento para que eles depois prosseguissem com a obra do Senhor. Então eles precisavam aprender, mas o relacionamento era extraordinário com o Senhor e por isso eles aprenderam muita coisa com o Senhor. Uma outra coisa interessante é que no relacionamento Jesus praticava a misericórdia, a assistência, independente de onde estivesse e com quem estivesse. Jesus praticava a misericórdia, isso era um relacionamento.
Quando ele estava lá no monte com mais de 5.000 pessoas, ele estava se relacionando com aquelas pessoas. E ali só tinham 12 apóstolos que andavam com ele. As outras todas era a sociedade, eram as pessoas que vinham a ele. E ele então tratava-as com todo respeito, tratava-as com misericórdia, dava assistências a elas, independentemente de onde ele estivesse e com quem ele estivesse. Se ele estivesse junto com os apóstolos, ensinando, e quantas vezes aconteceu, chegava uma pessoa possessa de demônio, ele dava assistência àquele processo. Libertava, expulsava os demônios e a pessoa ficava livre. Chegava o enfermo, ele curava. Ele estava diante das multidões ensinando, chegava ali uma pessoa que estava carente do amor de Jesus, ele prestava toda assistência a ela. Então, guarde isso. Nós devemos aprender a nos relacionar com as pessoas, praticar esse relacionamento como Jesus nos ensinou, com misericórdia, assistindo a pessoa na sua necessidade. Uma outra coisa interessante, ter bom relacionamento, todo bom relacionamento requer reciprocidade. O texto que eu li lá, que quarta-feira eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Tem reciprocidade. A pessoa, quando se relaciona bem, ela tem a reciprocidade das outras pessoas. Então vá guardando isso aí, querido. E para terminar hoje, no nosso tempo, quando somos recíprocos nos nossos relacionamentos, estamos semeando sementes que nos darão frutos de acordo com o que semeamos. Então, eu vou deixar para você essa palavra hoje, sobre relacionamento social. Na próxima live eu vou falar sobre relacionamento profissional e conjugal. Então eu vou falar sobre isso. Mas vai ser bênção. Você vai ver o tanto que você vai receber de Deus, né, nas próximas lives. Então não perca, fique bem atento, guarde bem aí, né? E se você, por alguma maneira ou de alguma maneira, você não puder assistir, então você vai lá no YouTube ou aqui mesmo no Facebook e você vai assistir essa live, tanto essa da agora, de hoje, quanto as próximas que virão. Então, queridos, que essa palavra vá ao teu coração, vá de encontro ao teu coração, e eu tenho certeza que foi, e assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, falou ao seu também. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela EMA, o plantão de oração. Lembra que eu disse isso? Nós estamos num plantão de oração pela EMA, para que a glicose da EMA se estabilize. A EMA, se você está aqui pela primeira vez, a EMA é uma criança de 1 ano, que é filha de um casal que nós amamos muito, não é? Filhos lá do casal da igreja, que são da igreja, que nós amamos muito esta família. E a glicose dela teve uma alteração. E agora os médicos estão batalhando para poder estabilizar a glicose da EMA. Ela tem 1 ano, mas nós cremos que o Senhor está no controle da vida da EMA. Então nós vamos orar por elas. Nós vamos orar pelos outros enfermos, pessoas que estão precisando da nossa oração. Então agora, ore como se fosse por você, meu amado. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, diante de ti, porque qualquer lugar que nós estivermos é a casa do Senhor. Qualquer lugar que o teu povo esteja é a casa do Senhor, porque ali está a igreja do Senhor. Então, como igreja do Senhor, nós estamos agora clamando pela vida da EMA. Essa criança que está, ó Deus, com essa turbulência na sua glicose. Pai, eu te peço em nome de Jesus, coloca agora, derrama sobre a vida da EMA, Senhor, a unção de cura, e que a glicose da EMA se estabilize no nível que tem que ser estabilizado. Em nome de Jesus Cristo. Dá graça para o Marco Antônio, seu pai, para a Ana, sua mãe,
para o Arley, seu avô, para Andréia, sua avó. Senhor, para os avós também que estão lá no Mato Grosso. Meu Senhor, dá graça, dá para eles resistência, dá para eles condições para poderem estar firmes no Senhor e aguentarem bem toda essa turbulência, porque o Senhor vai dar a vitória. Eu já creio nisso. Em o nome de Jesus nós oramos. Oramos também pelos que estão enfermos, que a tua unção de cura venha sobre eles e eles recebam a cura e recebam saúde em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sara a tua igreja, sara a nossa nação, em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos. Sara a nossa nação, sara também, Senhor, as outras nações, porque nós queremos ver o teu nome cada dia mais honrado e glorificado em todo o mundo. No nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Amém e amém. Amém, meus amados. Querido, eu quero mandar um abraço para você que chegou depois, né? Os irmãos que chegaram depois aqui na live. Quero dizer que a paz do Senhor seja contigo e que você cada dia mais receba a bênção do Senhor na tua vida. Louvamos ao Senhor por cada um de vocês. Amém, querido? Então, nós nos alegramos pelo Senhor nos dar esta condição de podermos estar na presença dEle e podermos ministrar na sua vida. E eu sei que a bênção do Senhor é abundante sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe abundantemente com toda sorte de bênçãos. Diga comigo, continuamos cantando o hino da vitória. E eu declaro em nome de Jesus que Marco Antônio, Ana, Andréia, Warley e todos que são da pais e avós da Ana, nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês para a glória do Senhor. Amém e amém.